Hoje, devocional 160. E o tema? Nós escolhemos um tema, né? Como vocês sabem, eu escrevo, né, um texto, um pequeno texto, né, todas as manhãs, e que é o nosso devocional, né? Eu faço isso porque tenho escritos, né? E aí a gente vai e escreve algumas coisas, né? E trabalhamos um texto. E dessa vez a gente vai trabalhar um tema, eu acho bem interessante, a oportunidade de vivermos melhor. Tá? Esse será o nosso devocional de hoje, que eu leio sempre no final, tá? O texto. O texto bíblico trabalhado não, nós vamos falar agora, tá? Mas o texto ali que eu escrevo, nós vamos então ler depois, está no final. Vamos lá, então, 1 João, carta, né? Primeira carta de João, capítulo 1, do verso 5 ao verso 10. É um texto que a gente conhece muito bem, né? Que fala sobre perdão de pecados e tal. Então a gente vai analisar esse texto agora, pensar um pouquinho sobre, dentro desse contexto de confessar pecado, pedir perdão, analisar esse tema, a oportunidade de vivermos melhor, tá? Então vamos lá. João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 5, diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Poderia ser traduzido como não há nele mal algum. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus não é a fonte do mal, né? Em hipótese alguma, né? Deus a origem do mal não está em Deus, de jeito algum. Se alguém pensa isso, está totalmente equivocado, pelo menos biblicamente, tá? Então, Deus é bom, não há trevas nele, tá? E ponto. O mal, ele vem de fora e não de Deus, certo? Então, que isso fique claro aqui, certo? Outro ponto aqui também, aí é o verso 6, diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, né, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quer dizer, se eu falo que eu tenho comunhão com Deus, mas eu ando nas trevas, ou seja, praticando as obras das trevas, as obras da carne, então, resultado é simples, a conclusão é bem lógica, né? Eu não tenho de fato comunhão com Ele, eu não tenho de fato comunhão com Deus. Ainda que eu fale isso, ainda que eu seja membro, por exemplo, de uma igreja, ou adepto de uma religião, mas se eu não tenho comunhão com Deus, acabou, né? Ou seja, por que eu não tenho comunhão com Ele? Ainda que eu fale que tenha, por que eu não tenho? Porque eu ando fazendo coisas das trevas, eu pratico obras das trevas, então eu não tenho comunhão com Deus, tá? Porque eu pratico algo que vai de encontro àquilo que Deus realmente ensina ou manda, né? Que vai de encontro aos princípios bíblicos, aos mandamentos do Senhor, então, na verdade, eu não tenho comunhão com Ele, tá? Tem muita gente que diz, eu sou crente, sou cristão, bababá, aquela coisa toda, sou membro da igreja, tanto tempo, tantos anos, mas vive praticando coisas das trevas, obras das trevas. Então, na verdade, eu não tenho comunhão com Ele, tá? E Deus fala que essas pessoas são mentirosas, né? Porque as suas práticas, as suas obras, realmente não tem nada a ver com Deus, certo? Bom, o verso 7 diz assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, tá? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, tá? Então, é também muito simples aqui, é uma lógica textual de João, muito simples. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, quer dizer, se eu não ando nas trevas, ando na luz, né? Como Ele está na luz, como Deus está na luz, vive na luz e é luz, né? Mantemos comunhão uns com os outros, e aí vem a comunhão uns com os outros, tá?
E aí cada um deve analisar a sua própria vida, porque a gente não deve querer cuidar da vida de ninguém, né? Jamais. Cada um precisa analisar a sua própria vida para saber se realmente tem comunhão com o irmão, com a irmã, né? E aí cada um vai analisar, porque só Deus para conhecer os corações dos homens, das pessoas, né? Então é isso daí, ó. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão, comunhão que uns com os outros. É uma lógica, é uma coisa automática. Eu vou manter comunhão com as pessoas, com os meus irmãos, com as pessoas, né? Porque eu estou na luz. Então é algo automático, é uma questão mais do que clara, né? Mais do que patente. Se eu não tenho comunhão com meu irmão, né, etc., porque eu não estou em comunhão com Deus. Se eu tenho comunhão com Deus, no que depender de mim, né, eu tenho comunhão com todos os meus irmãos, né? É claro, certo? Quando não depende da gente, aí é outra coisa, né? Se alguém tem algo contra a gente, se alguém fala mal ou algo assim, aí é problema da pessoa. Mas o importante é que eu, você, tenha comunhão, claro, com os seus irmãos, com os nossos irmãos, e isso quer dizer que significa que eu estou em comunhão com Deus, que eu ando na luz, certo? Se eu disser que ando na luz e não tenho comunhão com meu irmão, então não é verdade, tá? Porque não tem como. Bom, e aí com tudo isso, tendo comunhão com Deus, mantendo comunhão uns com os outros, né, andando na luz, é claro, aí ele coloca no verso 7, finalizando, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica o quê? De todo pecado, tá? Porque automaticamente, se eu tenho comunhão com Deus, se eu mantenho na luz, se eu vivo na luz, e tenho comunhão com meu irmão, ora, é lógico que eu vou ter esse coração aí purificado, porque eu sempre vou andando em comunhão com Deus, eu naturalmente me arrependi dos pecados, naturalmente eu, sei lá, confessei-os diante de Deus, confessei os meus pecados diante de Deus, tá? Então eu ando na luz, eu ando em comunhão com os meus irmãos, e eu sou, por isso, pelo sangue de Cristo purificado, né? E você também, e quem realmente crê em Jesus e vive assim como o texto está ensinando, tá? Bom, se dissermos, aí o verso 8 diz assim, eu estou na primeira carta de João, capítulo 1, agora verso 8. Se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, viu? Se eu disser que não tenho pecado, poxa, eu estou mentindo, porque não tem sentido, né? Por isso que o texto aqui de João diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos que nos enganamos, tá? E a verdade não está em nós, ou seja, a mentira está em nós. Nós estamos nos enganando, porque a gente fala assim, poxa, eu não tenho pecado algum, eu não tenho erro nenhum, blá, 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 blá. E na verdade todos nós temos pecados, né? Todos nós. E é claro, é por isso que nós, todos, né, aqueles que creem em Cristo, que são cristãos genuínos, verdadeiros, eles sempre estão confessando os seus pecados ao Senhor. Sempre eles estão falando com Deus, Deus, perdoa os meus pecados. Né? Se eu fiz alguma coisa que te aborreceu, se eu pensei alguma coisa, se eu falei alguma coisa, se eu, sei lá, né, me perdoa, né? E tal, e a gente diariamente faz isso. Porque quando cremos em Jesus Cristo, é claro que todos os nossos pecados foram perdoados e purificados, como a Bíblia assim o diz, mas acontece que nós continuamos vivendo, né, aqui. Então, enquanto vivermos, naturalmente a gente vai lá, uma outra situação, cometer alguma coisa, falar alguma coisa que não é legal, pensar alguma coisa que não é legal, e a gente vai aí sempre confessando os pecados. Isso é uma questão automática e sei lá, regular, né? Uma coisa que acontece regularmente na vida do cristão, tá? Quem não é cristão é diferente, mas quem é cristão, ele faz isso regularmente, tá? Diariamente, certinho? É isso.
E aí vem o verso 9, que é a base da nossa conversa aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, perdoar os pecados e purificar de toda injustiça, caso nós tenhamos cometido injustiças em várias situações, não preciso mencionar aqui, em várias situações, Ele vai nos purificar daquilo tudo, né? Bom, é isso daí. E uma coisa que deve ser colocada aqui, e o devocional vai nessa direção, o raciocínio dele, é que o pecado que passou, agora assim, eu pequei, passou, né? Quando fala confessar os pecados, claro, aquilo que foi praticado. Então, se eu pratiquei, é passado. Pode ser até que tenha sido que, sei lá, uma semana, né, atrás, um mês, um ano, não importa, 2, 3, não importa. Mas eu pequei, eu errei. Muito bem, eu pedi perdão ao Senhor. E aquele pecado claro, né, que eu pedi perdão, que claro, se eu pedir perdão, eu estou arrependido, né, entende-se isso. Então eu tenho que entender que se eu fui sincero com o Senhor, eu estou livre daquele pecado, eu estou livre dele, tá? Eu não posso sentir o peso dele se eu pedir perdão. E Deus então, claro, se fui sincero, Ele me perdoou. E se Ele me perdoou, eu não tenho que ficar trazendo aquele pecado à minha memória e nem me culpando, vivendo uma vida de escravo do passado. Eu não posso. Tá? Quem nunca pecou? Quem nunca errou na vida? Todos nós erramos. Então, o passado, né, aquilo que nós fizemos e que não foi legal, e que não foi bom e tal, aquilo não pode ficar nos perturbando, porque senão a gente não vai viver. Tá? Então eu não posso, a partir do momento que Jesus me perdoou, eu não posso viver escravo do passado. Tá? Eu tenho que entender que Ele me libertou, Ele me purificou, Ele me perdoou, né? Então agora eu devo viver uma nova história, uma nova caminhada. Eu tenho que aproveitar a oportunidade que Ele me deu para viver uma vida melhor. Nessa direção que o nosso devocional hoje vai, tá? Porque todos nós pecamos. E tem muitas pessoas que falam assim: pastor, eu pequei há 20 anos. Pequei há 20 anos. Mas aquilo fica na minha cabeça e tal. Parece que você confessou esse pecado ao Senhor, você pediu perdão ao Senhor com toda sinceridade. Se pedir, então entenda que Ele já te perdoou. E viva agora uma vida melhor. Viva agora a vida presente e o seu futuro. O seu passado não pode, eu tenho essa frase aqui no meu devocional, o seu passado não pode infernizar o seu presente e nem o seu futuro, não tem como. Então, nós pecamos, sim, quem nunca pecou? Então, se isso aconteceu e eu me arrependi do que fiz, então agora eu vou viver, eu vou caminhar para uma nova história, tá? Purificado, perdoado pelo Senhor. E, claro, diariamente eu vou manter essa comunhão com Deus. Mas como eu vou manter essa comunhão com Deus? Claro, gente, diariamente pedindo perdão. Diariamente confessando os meus pecados ao Senhor. Mas pastor, poxa, a gente, então não tem jeito. Não tem jeito. Enquanto vivermos aqui, nós teremos uma outra situação que a gente às vezes vai falar alguma coisa, pensar alguma coisa que não é legal, e é claro, você deve ser sincero com o Senhor. À medida que você for fazendo isso, e o exercício disso espiritual diariamente, é claro, cada vez mais você vai, e claro, você confessou seus pecados, pediu perdão e deixou de praticar, né? Lógico, né? E aí você vai, claro, melhorando, tornando-se cada vez mais maduro espiritualmente, entendeu? Por isso é importante confessar os pecados ao Senhor, e não achar que não tem pecado, e não ficar preso ao passado, aos pecados que você cometeu, né? Claro que não.
né? Desde que você tenha sido sincero com o Senhor e tenha pedido perdão a Ele, vamos viver uma nova história. Vamos aproveitar a oportunidade para vivermos uma vida melhor, tá? Na presença de Deus, fazermos melhor, pensarmos melhor, né? Falarmos melhor, nos procedermos melhor, tá? Certo? Então é isso daí, tá bom? Eu acho que deu para entender aqui, tá dando para entender o que eu estou tentando colocar, tá bom? Eu creio que sim. Agora eu vou ler o devocional. Com a leitura do devocional eu espero ajudar mais ainda aí a compreensão do que nós estamos tentando colocar aqui nesse sentido, tá? Mas antes disso eu quero dizer aí, ó, um abraço aí ao Juninho, né? Sempre Rangel conosco aí, Juninho Rangel, Lisânias Queiroz, Deus abençoe, eu não tinha falado o nome dela, Deus abençoe em nome de Jesus, obrigado pela presença de vocês aí, Deus abençoe grandemente em nome de Cristo, tá? Gente, quem quiser compartilhar essa mensagem, é uma mensagem legal, boa para compartilhar, porque tem muita gente sofrendo, né? Porque pecou aos olhos do Senhor. E claro, Deus conhece, eu vou ler o devocional, Deus conhece todo o nosso coração, Ele sabe em que erramos, deixamos de errar, né? O pecado de Adão, chamado adâmico, o pecado que contaminou a humanidade, Cristo, claro, quando nós cremos em Cristo, Cristo perdoou, certo? Nos purificou dele e nos perdoou. Seu sangue nos lavou, claro, lógico. Mas nós estamos falando de um cristão que vive uma vida, e claro, né, ele tem os seus momentos, né, ao longo da sua vida. E ele deve ir o quê? Confessando os seus pecados ao Senhor, diariamente. Né? E Deus vai abençoando, ele vai ficando mais maduro, ele vai ficando mais espiritual. Consequentemente, é uma coisa muito automática. À medida que ele vai consagrando a sua vida, ele vai, claro, pecando menos. Né? Certo? Aí é que ele vai chegar a uma postura, né? Digamos, uma estatura de um homem perfeito, né? Que a Bíblia fala, de um homem irrepreensível, tá bom? Certo? Isso não vai isentá-lo, e que se diga bem isso não vai isentá-lo de calúnia, isso não vai isentá-lo de pessoas fazerem fofoca do seu nome, não, isso não vai acontecer não, tá? Porque fizeram isso com Cristo e Cristo era perfeito, né? E é perfeito, né? É Deus. Então ninguém vai falar assim, poxa, então quer dizer que ninguém vai falar mal de mim, quer dizer que ninguém vai fazer fofoca do meu nome, quer dizer que ninguém vai levantar uma calúnia do meu nome. Não, significa que você terá uma espiritualidade, uma maturidade espiritual. À medida que você for confessando os seus pecados ao Senhor, né, verdadeiramente, com sinceridade, você vai crescendo espiritualmente e vai deixando de cometer cada vez mais pecados, né, digamos assim, tá? Assim, basicamente isso aí. Aí Rosali também está aí conosco, Vieira, Deus abençoe em nome de Jesus, bom dia. Gente, vamos ler o devocional aqui, porque a gente hoje é sexta-feira, a gente fecha hoje, né, os nossos devocionais, então vamos fechar aqui o devocional 160, então, a oportunidade de vivermos melhor, tá? Por que cometemos hoje os mesmos erros que cometíamos ontem? Primeira pergunta aqui do devocional: por que cometemos hoje os mesmos erros que cometíamos ontem? Por quê? Às vezes nós repetimos coisas que a gente já viu que não dá certo, que não funciona, que não traz felicidade, que não traz paz, que as consequências são terríveis, mas a gente continua pecando, infelizmente, tá? Então a pergunta é: por que cometemos hoje os mesmos erros que cometíamos ontem? Tá? Bom, continuando. Se hoje Deus nos dá a oportunidade de vivermos melhor, de construirmos uma história melhor, o que nos faz permanecer ligados e escravos de um passado que nos fez sofrer tanto? Então, por que nós voltamos os erros do passado? Se nós tivemos lá a experiência nada boa, né? Que não nos trouxe paz, os erros que cometemos. Então essa pergunta fica aí, né? Então por que ficar ligados ao passado, aos erros do passado, tá? Etc. É por aí.
tá bom? Bom, certo é que os acontecimentos do passado, mal ou bem, né, não serão apagados da nossa memória, pois fazem parte da história da nossa vida. Contudo, certo é que em Cristo podemos construir um futuro melhor, uma história melhor. Ou seja, não importa o que aconteceu no passado, o que eu fiz ou deixei de fazer, importa que agora, uma vida em Cristo, eu posso construir uma história melhor. É claro, um futuro melhor. Eu não tenho que ficar amarrado ao passado. Tem gente que fica amarrado ou amarrado ao passado. Eu tenho que me libertar em Cristo Jesus e viver para uma vida melhor, para um futuro melhor, né? Para ter um futuro melhor. Bom, devemos abrir o nosso coração e colocarmos com toda sinceridade diante de Deus os nossos pecados. E, lógico, confessá-los, pois tudo Ele vê, tudo Ele pode e tudo Ele sabe. Amém, amém. Tudo Ele vê, tudo Ele pode e tudo Ele sabe. Não dá para esconder nada de Deus. Tem que jogar limpo com Deus. Tem que abrir o coração para o Senhor, porque Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. E pronto, acabou, né? Certo? Bom, vamos lá. Portanto, a questão, a princípio, não é se pecamos, né? Quem nunca pecou? A questão é se estamos arrependidos, dispostos a pedir perdão e, claro, não pecar mais, né? Isso é que é importante, que eu estou disposto. A questão não é se eu pequei, a questão é se eu me arrependi e estou disposto a não pecar mais, certo? Tem gente que pede, por exemplo, há pessoas que falam assim, olha, eu te peço perdão, mas será que ele se arrependeu do pecado que ele fez? Né? Então eu preciso se arrepender do pecado para pedir perdão, lógico. Se eu peço perdão a Deus, é porque estou arrependido desse pecado, do pecado que eu cometi, tá? Para viver o quê? Uma nova história, uma melhor, né? De uma forma melhor, né? Uma vida melhor, certo? Bom, vamos fechar aqui. Aqui tal, até porque se pedimos perdão, definitivamente os pecados do passado não podem infernizar o nosso presente e muito menos o nosso futuro. Os pecados do passado não podem infernizar o nosso presente, muito menos o nosso futuro. Não tem como. Eu preciso acreditar que Deus me perdoou quando eu sinceramente pedi perdão e ir embora, e seguir e avançar em nome de Cristo para construir e viver uma vida melhor. Tá bom? É isso aí. Vamos fechar aqui agora com não percamos a oportunidade de viver em paz, de viver melhor, de construirmos uma história melhor. Para tanto, confessemos os nossos pecados ao Senhor e preparemo-nos para vivermos melhor nesta vida. E viver melhor não é outra coisa senão estar na presença de Deus. Amém? Deus abençoe, meu amado, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Alegria, né? Terminar mais uma semana aí chamada comercial, e com esse devocional 160, né? A oportunidade de vivermos melhor. Quem não viu toda a live, depois pode ir lá e olhar, que vai ficar gravado aí. Quem também quiser entrar no meu canal, ir lá e se inscrever no meu canal e tal, e compartilhar, fique à vontade. Querido, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Minha querida, Deus abençoe. Antônio Luiz está aí, Deus abençoe em nome de Jesus, né? Vamos fazer uma oração agora, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, por termos chegado nessa sexta-feira, né? Que bênção chegarmos nessa sexta-feira. Meu Deus, que alegria, né? Então vamos orar ao Senhor nesse momento em nome de Jesus. Ele que sabe tudo, Ele que pode tudo, né? Ele que está em todo lugar, tá certo? Ele é o Todo-Poderoso. Muito bem, então vamos orar a Ele, a Deus, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por estarmos aqui em Tua presença mais uma vez. Louvado seja o Teu nome por esta sexta-feira, Senhor, por esse dia. Que dia abençoado, que dia feliz, Senhor. Muito obrigado. Tu és maravilhoso,
Tu és bondoso, gracioso. Obrigado. Tu conheces o nosso coração, conheces os nossos pensamentos, conheces as nossas palavras, conheces os nossos comportamentos. Tu conheces tudo, Senhor. Toda a nossa vida está muito estampada, muito clara, muito patente aos teus olhos. Então, cuida da gente. Que tenhamos um coração que confesse diariamente os pecados diante de Ti, que não fiquemos amarrados ao passado ou aos erros passados, mas que nos libertemos em Cristo Jesus para viver uma vida melhor, um futuro melhor, uma história melhor na Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoe cada irmão, cada irmã. Eu os coloco em Tuas mãos e também, ó Deus, me coloco em Tuas mãos. Diante de Ti estamos. Abençoe minha vida, minha casa, minha família. Abençoe a família de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Abençoe a igreja, a primeira igreja batista de São João do Paraíso, que completa este mês 77 anos. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome pela história da igreja. Obrigado porque Tu tens ajudado a igreja. Em nome de Cristo. Abençoe a vida, ó Deus, de todos agora. Rogo a Ti que os abençoe em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Meu amado, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o nosso querido Brasil, que haja paz nesta nação, que Deus abençoe o seu coração, que haja paz no seu coração e na sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe. Bom dia. Shalom, né? Paz para todo mundo. Deus abençoe.